morre Daniel Mastral, escritor e ex-satanista aos 57 anos. O que diz o boletim de ocorrência da morte de Daniel Mastral? Irmão desabafa sobre a morte de Daniel Mastral. Não aguentava mais. Sacrifício e exorcismo. Quem era o ex-satanista encontrado morto em São Paulo? Neste vídeo você vai saber quem era Daniel Mastral, tão comentado pela mídia, e o que aconteceu com ele. Daniel Mastral foi um autor brasileiro conhecido por seus livros sobre espiritualidade, ocultismo e experiências sobrenaturais. Mas ele começou a ficar famoso mesmo a partir dos cortes de podcasts que circulam pela internet. Nascido no Brasil, Mastral começou sua carreira escrevendo sobre temas que abordam a batalha entre o bem e o mal, com foco especial em sua própria jornada espiritual e suas alegações de ter sido membro de uma seita satânica antes de se converter ao cristianismo. Como Mastral entrou para o satanismo? Nascido na cidade de São Paulo em 1967, Daniel Mastral, cujo nome real era Marcelo Agostinho Ferreira, contava em suas entrevistas que desde criança lia muito e sonhava em ser escritor. Ele contou que decidiu fazer parte de uma seita satânica, pois tinha o desejo de entender o desconhecido. Após enviar uma carta para uma igreja satânica em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, ele só foi aceito após passar por uma série de sabatinas e análises geológicas e astrológicas. Em seguida, ele foi convidado por um representante da seita em São Paulo para frequentar a escola de iniciados. Mastral aprendeu os princípios do satanismo, aprendeu a fazer rituais e até presenciou rituais de materialização de demônios. Mastral ficou na organização dos 17 aos 26 anos. E em 1999 decidiu sair, pois se recusou fazer ritual onde custaria a vida de uma criança. Como Daniel Mastral passou do satanismo para o cristianismo? Essa história é de arrepiar. Tudo aconteceu quando ele começou a namorar uma moça evangélica e ela o levou para a igreja. Lá ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Eu falei, bom, vou, né? Esse bando de crente aí não é nada, né? Ela sabia que tu era satanista? Não sabia, não sabia. Ao chegar no culto, ele ouviu um louvor que o marcou para sempre. Mas quando eu estava entrando, tinha uma banda de louvor tocando, né? E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? Pura. E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje. A letra é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Ele contou que não aguentou ouvir aquele louvor e logo perdeu os sentidos caindo no chão. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram para o chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé. Quando ele recobrou os sentidos, viu que o pastor estava orando por ele e ficou indignado com aquilo. Então ele fez vários feitiços para prejudicar o pastor e até matar. Teve uma vez que ele invocou 9 demônios para acabar com a vida do pastor. Mas como o pastor era um servo de Deus de verdade, nunca foi atingido. Certa vez o pastor sofreu um gravíssimo acidente de carro que, segundo Mastral, foi causado por demônios invocado por ele e saiu ileso. E o carro teve perda total. Então ele desistiu de lutar contra Deus, recebeu a oração do pastor e aceitou Jesus como seu salvador. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim. E me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. E foi assim que Daniel Mastral se converteu ao evangelho e começou a revelar muitas coisas sobre a seita satânica e até denunciando vários crimes. O patamar máximo é o sumo sacerdote, né? É o cara mais poderoso da seita. Para chegar nesse patamar, você tem que fazer um ritual. E esse ritual consistia em fazer um sacrifício humano, né, de uma criança, né? E assim, eu não consigo fazer mal nem para um gato. Como é que eu vou executar uma criança inocente, né? Eu não posso fazer isso, né? Por causa de denúncias como essa, ele começou a receber ameaças de morte. Assim, eu nunca vou contar, claro, né, nem o processo ritual, nem onde eles se encontram. Agora na plataforma fechada eu falo mais, né? E agora estou sendo ameaçado de novo. Mas então, aí que Deus, tá. pela proteção de Deus. Os caras te falam, você não pode sair, Daniel. Aí você sai. E aí? Aí ficam te ameaçando. Ameaça. Mas ameaça de quê? Ele falou, se você não calar sua boca, a gente te silencia. O recado muito bem dado, né? Um de seus livros mais famosos é Filho do Fogo.
uma série autobiográfica onde ele detalha sua suposta iniciação em um grupo satânico e sua eventual saída após uma experiência de conversão religiosa. A série é composta por vários volumes que narram suas vivências e lutas espirituais e se tornou um sucesso de vendas no Brasil. Mastral escreveu 14 livros, alguns com sua primeira esposa, Isabela Mastral. Os livros de Mastral alcançaram grande popularidade no Brasil, especialmente entre os leitores cristãos. Além de seus livros, Mastral era conhecido por suas palestras e cursos sobre espiritualidade e batalhas espirituais. Ele afirmava ter utilizado suas experiências para ajudar outras pessoas a entenderem e combaterem influências negativas em suas vidas, oferecendo um ponto de vista que combina elementos de suspense, mistério e fé religiosa. Seus relatos são frequentemente alvo de críticas e ceticismo. Muitos questionam a veracidade de suas histórias e apontam para a falta de evidências concretas que corroborem suas alegações. As experiências narradas por Mastral envolvem um alto grau de estresse psicológico e emocional. Ele relatava ter enfrentado crises de ansiedade, depressão e outras dificuldades de saúde mental como resultado de suas vivências na seita. Em 2018, Daniel viveu uma verdadeira tragédia em sua vida. Ele perdeu o filho de apenas 15 anos para a depressão. Micael, que era filho do escritor com a esposa Isabela Mastral, tirou a própria vida ao se posicionar em uma linha de trem. Em 2021, ele viveu outro momento extremamente difícil em sua vida. Sua esposa Isabela Mastral não resiste a uma parada cardíaca e morre em um infarto agudo do miocárdio. Segundo o escritor, Isabela, que já estava enferma, piorou devido a uma depressão pós-traumática após a morte do filho. Minha esposa tinha depressão, né? Então ela tinha já um patrimônio genético depressivo, tratava a depressão, tinha síndrome de borderline associada à depressão, e ela morreu da maneira que ela pediu para Deus. Ela foi dormir e acordou no céu. 10 meses após ficar viúvo, Daniel casou-se novamente e foi muito criticado. Sabe o que ele respondeu? Teve gente que até me falou: pô, Daniel, 10 meses depois que a sua esposa faleceu, você já tá namorando, né? Casou rápido. Sim, o que eu tenho? Eu não tenho tempo a perder, sabe? A vida é curta. Daniel Mastral faleceu no dia 4 de agosto de 2024 aos 57 anos. Seu corpo foi encontrado na aldeia da Serra, em Barueri, na Grande São Paulo. A polícia trata o caso como se ele tivesse tirado a própria vida, devido a um revólver Taurus 357 que estava carregado e com uma bala deflagrada encontrado próximo ao corpo. Desde então, muitas teorias começaram a surgir. Há quem diga que ele tirou a própria vida, pois foi obrigado, em troca de sua esposa e filho que tinham sido sequestrados. Outros dizem que ele foi assassinado numa emboscada, e isso teria sido obra da tal seita satânica que queria silenciá-lo há muito tempo. Leandro Coutinho, irmão de Mastral, acredita que ele tenha tirado a própria vida, pois não aguentava mais tanta dor. Vic Vanilla, um famoso influenciador da internet e amigo de Mastral, acredita que ceifaram a vida do seu amigo. Ele já sabia de alguma coisa. Eu não acredito em suicídio, tá? Tô deixando aqui salvo que eu não acredito em suicídio. O cara não ia se matar. O Mastral não ia se matar perto do que ele falou pra mim. Só eu sei o que ele falou pra mim semana passada. Só eu sei o que ele falou pra mim. Só eu sei de onde vinham as ameaças. Só eu sei. Ele não ia se matar, não. Um vídeo sombrio que está circulando pela internet mostra supostas últimas imagens de Daniel Mastral antes da sua morte. Nas imagens ele manobra o carro e dá para perceber que ele sai com um objeto na mão que muitos acreditam ser um revólver. Há quem diga que pela forma que ele saiu do carro, não é postura de quem iria tirar a própria vida. O que parece é que tinha mais pessoas no local, provavelmente armadas, e ele pegou a arma para se defender. Além disso, porque ele manobraria o carro colocando-o em rota de fuga. Outra coisa intrigante nesse caso é que poucos meses antes de morrer, Mastral deixou uma carta aberta para o filho de apenas 6 meses, como se tivesse se despedindo. Parecia que ele já sabia que seu fim estava próximo. Pelo fato do revólver ser encontrado próximo ao corpo e com apenas uma bala deflagrada, a polícia mantém o caso como suicídio. Escreva aí nos comentários o que você achou dessa história. E assim foi a vida de Daniel Mastral, o ex-satanista que virou cristão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.